Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então o próximo módulo, que refere-se ao módulo 3, Exomarketing. Na edição anterior, a gente trabalhou o endomarketing como as ações de marketing voltadas para o público interno. Agora lembrando, é como se nós estivéssemos num ambiente empresarial, a empresa cercada por uma cerca, é literalmente isso. Essa ação que desenvolvida interna, levada ao mercado externo. A grande jogada aqui é você envolver cada vez mais as pessoas internamente e também externamente. Vou dar um exemplo. Muitos funcionários e tal participam de ações sociais, ou de igrejas, ou de comunidades, comunitárias, enfim. E quanto mais a empresa associa o seu nome a esses eventos, etc., você acaba levando uma mensagem para a comunidade que a sua empresa tem características bem interessantes, voltadas para o aspecto social. Isso pega muito bem na comunidade esse tipo de coisa. Então a gente vai trabalhar a empresa no mercado, o macromercado, as relações. Aí na anterior a gente trabalhou empresa-cliente. Agora vamos trabalhar inserir o fornecedor nesse processo, ok? Ali já falava, né, do endomarketing, agora sim. Então, o público externo, vamos pensar assim, comunidade, empresas, governos, sindicatos, todos aqueles conjuntos de atividades que integram o ambiente externo da empresa, o ambiente de inserção da empresa. A ideia aqui é que as atividades sejam dinâmicas. Então, quanto mais dinamismo, pressupõe que a empresa está cada vez mais inserida na sua comunidade, quer seja por aspectos sociais e também ambientais, que no nosso caso, na gestão imobiliária, isso é extremamente importante. O propósito de divulgação de marca e produto. Lembrando, eu estou sempre ressaltando a ideia da divulgação da marca, porque ela é extremamente importante. Dentro da sua marca consolidada no mercado, da sua imobiliária, você pode ter produtos diferentes. Até porque, se você já comercializou todos os apartamentos de um prédio, aquele produto daquele prédio, literalmente, ele já foi consumido. Já houve uma saciação por isso. Tá? E o negócio, então, passa a ser conhecido a partir do momento que você solidifica. Veja como é uma espécie de uma bola de neve, de integração, de união, enfim. É essa busca por novos ingredientes na montagem do seu negócio. Uma coisa importante, gente, é entender que alguns corretores de imóveis têm a sua própria empresa. E aí tem um segredo. Se você, pessoa física, começar a trabalhar a sua empresa como uma personalidade jurídica, você começa a ter um outro tipo de procedimento. Aí não é mais o Rodrigo, é a instituição, entre aspas, Rodrigo. O que eu quero dizer com isso? Você começa a ter alguns benefícios de valorização da sua marca. Então, é muito importante a escolha do nome da empresa, criar, consolidar uma imagem atreladas a bons negócios, a responsabilidade, a questão ética, uma série de fatores. Tá? E isso tudo pode ser revertido em instrumentos de marketing, na divulgação, na propagação da sua empresa, ou seja, na formação da sua personalidade. Tá? E o outro negócio legal aqui também é a ideia dos relacionamentos. Quanto mais relacionamento a empresa tiver, melhor as condições de exposição do seu produto, melhor são as condições para ela ser vista pelo mercado como uma empresa, literalmente, que tem uma vantagem competitiva, que tem condições melhores do que os seus concorrentes. Isso aqui está o óbvio, tá? Isso parece uma coisa assim repetitiva, gente, mas é importante ressaltar, porque isso tem que ficar determinado. Você pode saber, mas será que os seus colegas da empresa sabem disso? Então a gente está trabalhando com pessoas e pessoas, tem que imaginar que, bom, mas isso é óbvio para quem sabe, é óbvio para quem está pensando sobre isso, mas nem sempre as coisas óbvias elas demonstram isso, tá? Já que a gente fez uma sugestão de itens de endomarketing no módulo anterior, agora algumas sugestões de exomarketing. Por exemplo, tem uma empresa de pneus aí que é a única que se lembra, além da minha mãe, da minha data de aniversário. É um negócio legal, né?
Porque dia 8 vem lá, feliz aniversário, etc. Agora, os aplicativos aí, eles te convidam. LinkedIn, olha, dê aniversário para o fulano, está de aniversário. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Que, por vezes, o fato de você lembrar de alguém é muito importante para aquela pessoa. Porque datas especiais, datas comemorativas, etc., alguns podem achar que é bobagem, mas não é. De repente, o grau de envolvimento, situações particulares, pessoais, tudo aquilo que a pessoa estava convivendo, o fato de você trazer um alento sempre é uma coisa boa, sempre é um negócio legal. Então, pense num tipo de procedimento que você pode ter na sua empresa, levando isso, sei lá, o próprio aplicativo, um programa e tal, lembrando de data de aniversário, datas comemorativas. Quer dizer, é aquela ideia de see you, quer dizer, vejo você, cara, estou te vendo. Eu estou te vendo, eu estou aqui te acompanhando. Então, isso é um negócio bem interessante. Quando a gente fala de publicações de diferentes naturezas, tanto indexações em mídias, de circulação local, etc., ou basicamente agora na internet, você pode fazer isso com muito mais propriedade, é aquela ideia de que se um profissional de marketing vai participar de uma palestra, ele faz uma palestra sobre correção de imóveis, sobre avaliações imobiliárias, ou o que for, ele vai já formando o seu nome nesse mercado. É muito comum agora, nessa época que a gente está vivendo, profissionais da área de medicina tá dando depoimento sobre isso, sobre aquilo, prevenção, parará, aquela coisa nada toda. Na mesma coisa pode acontecer. Então, se você for convidado a dar uma opinião, dar um parecer, quanto mais em evidência o seu nome estiver, melhor para você, melhor para a sua empresa. Então, isso tudo fará uma grande diferença na hora da lembrança. Por quê? Porque você está... Lembra daquele anúncio que precisa de 14 semanas? Você está sempre em evidência, te chamam para dar uma palestra, te chamam para dar uma entrevista, é a rádio, é o jornal, ou é algum outro mecanismo, alguma coisa. Então, coloque o seu nome em evidência. Gente, lá no planejamento, essa é uma das ações que tem que entrar necessariamente, ok? Outra coisa legal aqui é a ideia da empresa estar inserida, por exemplo, se tem lá uma imobiliária em um determinado bairro e as pessoas da comunidade fazem lá um evento, uma arrecadação, que nem agora a gente teve, né, o negócio do Lions aí com a divulgação do Rosa, né, da prevenção do câncer de mama. Então as meninas do Lions vendendo máscaras, arrecadando recursos. Você não pode atrelar a sua marca a esse tipo de evento. Esse tipo de evento, ele tem um caráter muito sutil e muito interessante para as pessoas, para a comunidade, para as pessoas que divulgam, e elas mesmas passam a ser, lembra daquele negócio do advogado da marca? Elas passam a propagar a sua marca. Então são boas ações, boas causas, revestidas de ações voltadas para isso, ok? Aqui a ideia também de participação em eventos é o público real ou potencial, igrejas, associações, a mesma lógica daquele anterior, também aqui. Tá? É bom você estar atrelado. Ah, mas eu não sou religioso. Bom, cara, uma coisa é você ser religioso ou não ser religioso. Outra coisa é a sua empresa está associando o seu nome a boas causas. De novo, aquela ideia de condomínio, associação de moradores, isso é sempre bem visto. Tá? Clubes sociais, clubes esportivos, aqui vale também Olimpíadas de empresas que fazem, o SESC faz muito disso, Olimpíadas entre os profissionais da área de comércio, aquelas pessoas têm um uniforme, têm um patrocínio, enfim, elas praticam esse tipo de atividade. Também é uma ação muito bem vista. Normalmente, uma empresa não faz um tipo de atividade sem parceiros, ou ao órgão público, ou entidades, né? Desde que essa relação seja ganha-ganha. Não dá também para ser uma instituição de caridade sem que possa ter algum tipo de... Tá? Eu lembro que, enquanto coordenador do curso, a gente fazia eventos com os alunos, simpósios de administração, etc. E era muito legal você ir nas empresas. O banco dava caneta, dava pasta, etc. A gente jogava isso, envolvia os diretórios. Então a meninada tinha lá o seu recurso pela venda de espaço, enfim. Tá? Entrava esse dinheiro para o DA, depois os meninos aplicavam isso
em festa, enfim, formatura, você dava as suas destinações. Mas o interessante é que a empresa é muito propensa a isso. Há não é um sentido assistencialista, mas participativo, né, de parceria, porque você está atrelando assuntos de gestão imobiliária num evento de gestão imobiliária com as empresas de imobiliárias que são patrocinadoras, que são fomentadoras de negócios, construtoras, etc. Então, essas construtoras também é um foco legal de você buscar esses recursos. Não necessariamente os recursos, às vezes não envolve espécie, envolve divulgação de algum evento em que você vai projetar o nome da tua empresa associados a grandes marcas. E aí vale cimento, vale na área de construção, enfim, uma série de coisas. Também, gente, o uso das redes sociais. Aqui tem um retorno muito rápido, tem um retorno muito interessante, que é justamente quando uma empresa domina esses mecanismos de mídia eletrônica, etc., ela começa a fomentar a ação dos seus colaboradores, enfim, dos seus funcionários, em atividades cada vez mais envolventes. E aí é uma questão de otimização de tempo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas perdem tanto tempo com e-mails, com coisas que não são lá muito, sei lá, né? Poderiam otimizar melhor o seu tempo com coisas mais produtivas. O tempo que às vezes o sujeito está ali na internet, olhando paisagem, sei lá, esse tipo de coisa, o cara poderia estar prospectando o mercado, poderia estar fazendo uma análise de clientes potenciais, poderia estar trazendo outros recursos muito mais valiosos para efeito de desempenho da empresa do que qualquer outra coisa. Crie algum mecanismo, envolva as pessoas. Essa lógica de interatividade, procure fazer coisas assim. Por quê? Porque a atratividade de clientes para boas causas é que vai te gerar a condição de você poder alavancar novos negócios, criar outros mecanismos aí. Ok? Outro negócio legal que você, corretor de imóvel, você, proprietário de imobiliária, pode fazer também é essas consultorias, que podem ser remuneradas ou não. Pense naquela escola, naquele clube que você frequenta, ou seja, os locais em que você pode trazer o seu conhecimento, trazer a sua experiência e socializar isso com as pessoas. Tá? Tanto vale como uma forma de ensino. E eu lembro que tinha uma associação americana que fomentava a meninada a gerar ou criar seu próprio negócio. Ou seja, Junior Achievement. O aluno montava a sua empresa, vendia as ações, fabricava alguma coisa, depois por um tempo fechava aquela empresa, dava um lucro, dividiam entre eles. É uma forma de incentivar o empreendedorismo. Existem N coisas que você pode fazer. No segmento imobiliário, então, a abertura de novos negócios gera novas demandas, enfim, de áreas, de salas, etc. Isso tudo pode colaborar. Tá? Vejam como são ações que muitas vezes são muito mais criativas do que envolvem necessariamente recursos. De repente são ações que o seu corpo de funcionários pode fazer, porque está engajado, e isso traz um ganho de marca muito legal. Okay? Com relação às ações sociais e ambientais, isso é outra coisa que selo verde, né, a Brinco, negócio de crianças, são coisas bem bacanas e são programas importantes. Quando você associa a sua marca com uma marca de um selo, no caso da Brinco, que é um negócio de crianças, isso dá um ganho de respeito. Tá? Então são tudo ações de propagação de ideias, de campanhas, assim, que elas fazem com que a tua empresa comece a ter uma marca vinculada a algo relevante na sociedade. Esse é o sentido. Ok? Tudo bem, gente? Agora vamos entrar então no macromercado, dentro que é o segundo tópico do... A gente falou aqui, vamos dar uma repetida, que o mercado, não só imobiliário, mas o mercado como um todo, ele possui regras, normas, regulamentos, que por vezes facilitam, que por vezes dificultam o trabalho ou as relações trabalhistas. Essa é uma preocupação que os empresários da área imobiliária têm, assim, da construção civil,
Eu tenho impressão, minha opinião particular, é que às vezes é tanta legislação que acaba emperrando o processo. Muitas empresas não fazem mais porque tem um limitador legal que impede isso. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, férias, 13º, isso não existe. São coisas alheias. Perguntar para os caras lá, não sabem o que é. O lado bom disso é que dá uma proteção ao trabalhador. O lado ruim é que isso, por vezes, extrapola ambientes de negócio. Nós estamos prevendo o quê? Estamos na expectativa que você, corretor, vai trabalhar numa empresa, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, você é a sua empresa. E aí, natural, é o crescimento, etc. Mas tem que achar um meio termo para isso. Porque as relações trabalhistas, elas necessariamente requerem interações. E aí, claro que não pode haver extrapolação de limites, enfim. Tá? Mas o teu segredo aqui é justamente chegar num consenso que você possa ter uma empresa saudável, que você possa ter uma empresa que ela eventualmente dê retorno em tempo que ela consiga fazer esse trabalho com as pessoas sem comprometer algum tipo de irresponsabilidade, alguma coisa do gênero, no sentido, aspecto normativo. Tá? Outra coisa importante, gente, vamos imaginar que agora com a internet você consiga alavancar a sua empresa em outros mercados. Não esquece das condições de infraestrutura desses mercados. Lembra lá no módulo inicial, no módulo 1, que a gente falava ambiente político, legal, econômico, social, etc., é a mesma coisa. Tá? Eu estou aqui prevendo que você está num ambiente de negócio, não só no imóvel residencial, etc., mas também no aspecto industrial. A gente atendeu empresas que, dentro da parceria lá com o governo do estado, que elas buscavam o recurso do Fundo OPEM Integrar para justamente se capitalizar e investir em máquinas, equipamentos, instalações, que é permitido, etc. E com isso, há uma série de requisitos que a empresa tem que cumprir para poder ter acesso a esses recursos. Não é simplesmente, eu quero, não, elabora um projeto, faz avaliação. Normalmente o corretor é um que pode dar um aval legal, dá para dar uma consultoria nisso, que você vai fazer uma avaliação técnica para dizer, olha, isso aqui está, mercado vale tanto, etc. Né? O valor de mercado desse imóvel. Até porque o governo do estado não vai pagar coisas absurdas, ou vai dar uma liberação absurda para imóveis que não tenham essa representatividade. Então tem que cuidar com isso. A coisa toda é muito bem organizada. Sempre que houver investimento ou recurso público, tem que ter um cuidado diferente, tem que ter uma atenção especial, porque depois tem a contrapartida, que é o crivo do Estado em relação aos recursos, a liberação de recursos. É assim que funciona. Tem, mas tem que se adequar aos procedimentos. Tá? Por isso que, se algum de vocês quiser trabalhar nessa área, buscar informações, está lá. Veja lá no site, né, do Sala do Investidor.rs.gov.br. Okay? Essas condições de infraestrutura, então, por vezes são fornecidas pelo Estado. Se na frente da rua tiver água, luz, calçamento, é um investimento público. A sua empresa vai ter essa benesse de ter isso à disposição. Se você vai usar ou mais ou menos, não interessa. Existe um custo para levar a luz até a seu terreno, enfim. Tá? A mesma coisa vale para água e esgoto, condições de coleta de lixo, uma série de outras coisas. Então isso tudo tem que levar em consideração na hora de pensar isso. Tá? Aquilo que a gente falava aqui, as condições cambiais, etc. Tem um negócio interessante também, gente, para vocês darem uma olhada, que é drawback. Drawback é uma benesse para as empresas que reutilizam material de exportação. O que eu estou dizendo com isso? De novo, são elementos que a legislação permite que as empresas tenham um ganho. Se a empresa sabe e pratica um drawback, ela pressupõe que aquela embalagem que levou os produtos pode retornar e de novo retornar, enfim. Você diminui o imposto pago. Vou imaginar que uma empresa consiga fazer uma economia de R$10 mil por mês.
Gente, eu não sei o tamanho da sala que você vai vender, mas é uma bela de uma prestação para algum tipo de imóvel. Estou dizendo que o corretor não necessariamente precisa entender só de imóvel, ele pode entender do contexto dos imóveis inseridos no mercado. Entende isso? Você vai começar a entender outras coisas e outras fontes de trabalho e de busca de captação de recursos. Tá? Aqui a gente falou e aqui também. Tá? Outra coisa importante aí também envolve a gente quando fala das questões de logística. As empresas, em determinadas ocasiões, precisam ter depósitos, salas avançadas em ambientes de negócio, em outros locais, etc. A distribuição. Eu não consigo entrar no centro de Porto Alegre para fazer uma distribuição. Um caminhão grande não entra em Porto Alegre. Por quê? Porque existe uma limitação de população, de trânsito, etc., que não permite isso. Tá? Mas você pode começar a criar outros mecanismos. Ambientes menores, salas menores, caminhões menores conseguem fazer. Ou seja, a tua assessoria, ela não se limita a simplesmente, vou vender uma sala. Não, você pode pensar outras possibilidades. Esse é o desafio que a gente está propondo para vocês. Né? Okay? Gente, com relação a fornecedores e clientes, olha só, normalmente alguém pode fazer um negócio com um cliente. Eu tenho aqui preciso de uma sala, vou lá negocio direto com o proprietário. É um caminho para a empresa? É. Agora isso tem um risco, que nem sempre é uma situação favorável ao empresário ou aos negociadores. Por quê? Porque há um desgaste. Então, necessariamente, aqui a gente está sugerindo dois papéis importantes, do moderador e do mediador. A função de cada um, ela é significativa. Por quê? Porque você vai evitar atritos futuros. Olha, isso aqui, resolve lá com o meu corretor, que eu não quero nem saber desse negócio. Você vai ouvir isso sempre do empresário. Tá? Por quê? Porque na hora de negociar, pode até ter um ganho, fazer direto, não pagar corretagem, enfim. Mas isso gera um problema. Acontece, você pode ganhar com isso, fazendo justamente esse processo. Então, olha só o cuidado que você tem que ter. É uma linha tênue que separa uma coisa de outra. O que é o mediador, o que é o moderador. Ali diz o seguinte, a interação dos itens, né, dentro da cadeia quando há um moderador, ele está no meio, mas ele não interfere. Ele não vai dizer para o fornecedor, tu tem que fazer isso, 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 nem vai falar para o cliente, tu tem que agir assim, assim. Não, passa por ele, mas ele não toma decisão. É um negócio muito sutil. Tu tá ali no meio. Os dois lá sabem que você está no meio e vai aqui. Eles podem se relacionar, mas tu fica... Sabe aquele negócio da cópia, né? Quando você manda um e-mail, você fica em cópia. Porque se dá problema, daí tu entra. Aí você vai sair do papel de moderador e passa a ser mediador. Então é bem interessante isso. Então aqui a mínima interferência de um lado para o outro, enfim. Mas tu está dentro de uma estrutura de negócio em que você está vendo o que está acontecendo, como é que isso passa de um lado, como é que isso passa para o outro. E passa por você. Okay? Então a ideia aqui é que você não tome decisão ou não opte, não escolha um ou outro, em detrimento de um e do outro. E tem alguns colegas que, infelizmente, não sabem bem isso. Acabam, às vezes, decidindo pelo cliente e tal. Não sei se é uma boa ideia, tá? Quando você é moderador. Se a relação é mediador, o consenso diz, olha, isso aqui tudo tem que passar pelo corretor Jonas. Então, o corretor Jonas vai ser aquele camarada que vai... Falando do Jonas, que é nosso colega que está aqui com a gente. O Jonas, ele é aquele camarada que passa por ele. Se passar por ele, olha, isso aqui deixa lá que o Jonas resolve. Aí, as duas pontas, tanto o fornecedor quanto o cliente, estão te dando uma espécie de carta branca para você literalmente fazer isso. Olha, resolva isso. Claro que você vai fazer uma ação de beneficiar ambas as partes, buscar um equilíbrio para que nenhum saia prejudicado, enfim. Mas isso é um negócio interessante. Você
Tem o processo na mão, você vai distribuindo. Tá? Cuide para você não interferir demais. Faça uma análise técnica, faça um trabalho técnico para você poder já justamente dar esse equilíbrio. Que tanto um como o outro são teus clientes. E aí o respeito que tem que haver entre uma parte e outra. Ok, gente? Deixa eu só me acertar aqui. Dando seguimento, qual a ideia do marketing social que a gente vem falando aí? Né? Necessariamente dois aspectos. Eu tenho um foco em determinadas atividades de cunho social. E aqui, de novo, um cuidado. Tá? As leis de incentivo, tanto a cultura quanto outras coisas, permitem que você, que a empresa, possa abater do imposto a pagar determinadas atividades. Isso, obviamente, para empresas que geram grandes impostos a pagar. Tá? Mas esse cunho assistencialista não pode virar um foco escancarado, digamos assim. A empresa está fazendo a sua propaganda, enfim. Perde o sentido. Tá? Então, cuida com essas ações que são sem altruísmo e com altruísmo. Tá? Aquelas ações que literalmente são ações voltadas para as pessoas de outras ações. Okay? É uma linha tênue que separa isso. Por quê? Porque o mercado vê isso. O sujeito é bonzinho. Vamos imaginar, lá tem aquele cara dos computadores que está sempre patrocinando alguma ação, etc. Mas daí aparece o nome dele. Só que aquele dinheiro dele, ele abateu do imposto a pagar. Quer dizer, será que ele vai gerenciar melhor esse recurso do que o Estado? Não sei. Mas é um cuidado que tem que ter. Tá? Sempre essa preocupação. Aí a gente fala, os colaboradores da sua empresa, os funcionários que estão inseridos no ambiente empresarial, quando eles participam de ações nas suas comunidades. Então, uma maneira que a empresa pode fazer, olha, em vez do cidadão estar lá trabalhando, libera ele uma tarde, uma manhã para fazer alguma atividade lá na empresa. É mais ou menos que nem aquele negócio das eleições, quer dizer, você vai lá, você é mesário num determinado, aí você vai folgar um dia. Esse tipo de coisa é muito bem-vinda, porque você permite que a empresa interaja do ponto de vista ambiental. Okay? Há uma sutileza. E aqui o segredo, gente, é justamente a ideia da sutileza. Okay? Vou dar mais um pouquinho. Que eu falava, né? Aquela ideia de os indivíduos, né, eles estarem engajados, e isso tem uma representatividade legal. Porque a pessoa, o funcionário que está engajado, ele vende a empresa, ele defende a empresa. Por quê? Ele está ganhando, claro, um benefício de participar lá, mas é um envolvimento que às vezes extrapola o horário de trabalho. E isso, então, é uma contrapartida interessantíssima para as empresas. Ok? Bom, gente, no próximo encontro a gente vai trabalhar as questões sobre implementando o marketing social. Obrigado pela atenção.